A nossa discussão de hoje gira em torno de uma tensão fundamental explorada no livro The Book of Caspa. O livro faz um trabalho notável realmente ao detalhar a história e a tecnologia de uma criptomoeda que se propõe a resolver o chamado trilema da blockchain, aquele desafio clássico de ser ao mesmo tempo rápida, segura e descentralizada. E ele apresenta a tecnologia de Caspa, o Block DAG, como uma solução quase mágica para esse problema. A questão que fica no ar e que a gente vai explorar aqui é bem direta. Uma tecnologia genial por si só é suficiente para garantir o sucesso e a adoção em massa? Ou a história da tecnologia nos ensina, assim, repetidamente, que até as ideias mais brilhantes podem morrer na praia sem um esforço consciente de marketing, de desenvolvimento de negócios e, claro, de construção de um ecossistema? Exato, e eu vou defender que a inovação de Caspa é tão radical e fundamental que a sua adoção será uma consequência natural. A própria tecnologia, no fim das contas, é o seu melhor marketing. E eu vou argumentar que essa é uma visão perigosamente idealista. Sem uma estratégia proativa e bem financiada para crescer, a tecnologia mais avançada do mundo corre o risco, um risco bem real, de se tornar só uma peça de museu digital. Vamos começar pela base, então. Olha, o grande trunfo de Caspa, o que realmente a diferencia no longo prazo, é a sua tecnologia. Não estamos falando de uma melhoria pequena, sabe, incremental. Sua arquitetura, o Block DAG, é uma mudança de paradigma. Para quem nos ouve, imagine que o Bitcoin funciona como uma única linha de trem onde um bloco precisa ser confirmado antes que o próximo possa seguir. É seguro, mas lento. Caspa, com o Block DAG, funciona mais como uma teia ou um sistema de metrô, com várias linhas se cruzando, permitindo que múltiplos blocos sejam confirmados em paralelo. É isso que lhe dá uma velocidade impressionante. É uma boa analogia, sim. Exato. E essa arquitetura é regida pelo protocolo Ghost Dage, uma evolução de uma ideia tão poderosa do pesquisador Jonathan Sompolinsky, que foi citada no white paper do Ethereum. Isso não é pouca coisa. A gente viu um vislumbre desse poder no testnet 11 mencionado no livro, que atingiu 10 blocos por segundo com a meta de chegar a 100 em hardware comum de anos atrás. Mas o ponto que, para mim, sela o argumento é o lançamento justo. Sem remuneração, sem moedas para investidores de risco, sem uma empresa por trás. Isso cria uma descentralização no nível do Bitcoin, uma pureza ideológica que é extremamente rara hoje em dia. É essa combinação de poder técnico e integridade filosófica que inevitavelmente vai atrair os construtores e os usuários mais sérios do ecossistema. A tecnologia vai falar por si. Eu entendo o apelo dessa pureza de verdade, mas a minha perspectiva é moldada pelo cemitério de tecnologias superiores que fracassaram. Lembra da guerra dos formatos de vídeo? Betamax contra VHS? O Betamax era tecnicamente superior em quase todos os aspectos, mas o VHS venceu por ter uma estratégia de licenciamento e marketing muito mais agressiva. A tecnologia é só uma parte da equação, e o próprio autor de The Book of Caspa parece concordar comigo. No capítulo 11, que ele sugestivamente chama de A Canopy Solution, ele dá um alerta muito claro sobre o risco de Caspa se tornar uma ghost chain, uma rede fantasma. Ou seja, uma maravilha da engenharia, mas sem ninguém usando. Uma autoestrada de 18 pistas perfeitamente pavimentada, mas sem carros. Mas ele também propõe a solução, a Canopy. Sim, mas o fato dele dedicar um capítulo inteiro a isso mostra a gravidade do problema. A história inicial de Caspa, narrada no livro, é uma série de exemplos dessa dificuldade. A falta de uma simples página na plataforma Medium no início, a necessidade da comunidade fazer vaquinhas ou crowdfundings para tarefas absolutamente essenciais, como pagar pela listagem em uma corretora ou financiar a reescrita completa do código para a linguagem Rust. Isso não soa como um plano de domínio mundial, sabe? Soa como um grupo apaixonado correndo atrás do prejuízo. A genialidade do protocolo, sem um plano para levá-lo ao mundo, corre o risco de ficar trancada em um laboratório. Entendo o seu ponto sobre a pureza ideológica, mas vamos ser práticos por um momento. O que você chama de correr atrás do prejuízo, eu chamo de forjar uma comunidade resiliente. Esse lançamento justo, essa decisão de não ter um tesouro central, foi um ato de convicção.
Ele eliminou de cara o maior risco que assombra 99% dos projetos de cripto: a centralização e o controle por um pequeno grupo de investidores que podem despejar suas moedas no mercado a qualquer momento. Ao fazer isso, Kaspa construiu uma base de confiança que dinheiro nenhum pode comprar. É um ativo intangível que, a longo prazo, se torna a fundação mais sólida possível. Confiança é ótima, mas não paga por auditorias de segurança, não paga por listagens em grandes corretoras como a Binance e não paga os salários de desenvolvedores de ponta para construírem o ecossistema. O livro detalha como a comunidade teve que se mobilizar e literalmente passar o chapéu para financiar a listagem na Gate.io e, mais criticamente, a reescrita para Rust. Você não vê um problema nisso? Depender da boa vontade do bolso de voluntários para marcos críticos de desenvolvimento não é uma força, é uma vulnerabilidade estratégica gritante. E se na próxima vez a comunidade não conseguir levantar o dinheiro, o projeto para? Mas aí é que está, eles conseguiram. E o fato de terem conseguido prova o meu ponto. A tecnologia inspira um nível de dedicação que projetos movidos a marketing simplesmente não conseguem replicar. Essa comunidade que financiou a reescrita é formada por pessoas que entendem a profundidade da inovação. Elas não estão aqui pela propaganda, estão aqui pela ciência. Essa base orgânica é muito, mas muito mais forte do que um exército de mercenários pagos por um tesouro de marketing. Projetos com tesouros gigantescos inflam e morrem no primeiro inverno cripto. Kaspa está crescendo de forma sustentável, como uma árvore com raízes profundas, alimentada pela crença na sua própria tecnologia. Raízes profundas não ajudam se a árvore cresce num deserto onde ninguém passa. A falta de um fundo para marketing e desenvolvimento de negócios significa que Kaspa está sussurrando numa sala onde todos os seus concorrentes estão gritando com megafones. Eles podem ter a melhor mensagem, mas se ninguém ouvir, de que adianta? A abordagem reativa de resolver problemas quando eles aparecem é lenta demais para o mercado que se move na velocidade da luz. Mas o que é mais rápido? Tentar convencer as pessoas com slogans ou simplesmente mostrar a elas uma tecnologia que funciona 100 vezes melhor? O livro deixa claro o potencial técnico. A demonstração no testnet 11, com o potencial de superar a capacidade de transação da Visa em hardware de quase uma década, é uma mensagem mais poderosa do que qualquer campanha publicitária. Imagine pagar seu café em menos de 1 segundo, com uma taxa quase zero em qualquer lugar do mundo. Essa experiência do usuário é o marketing definitivo. Desenvolvedores de ponta não são atraídos por promessas vazias, são atraídos por desafios técnicos elegantes. O futuro protocolo DAG, Night, também mencionado no livro, é exatamente o tipo de problema complexo e fascinante que vai atrair o talento de elite que construirá as aplicações do futuro. Esse é um argumento convincente, mas é a visão do engenheiro, não do usuário comum. Vamos voltar ao que o próprio livro posiciona como o objetivo de Kaspa: ser prata para o ouro do Bitcoin, ou seja, uma moeda para transações do dia a dia. O consumidor médio, o dono da padaria, a pessoa comprando o ingresso de cinema, eles não se importam com a beleza do algoritmo K-Coloring no protocolo Phantom. Sabe com que eles se importam? Se o aplicativo da carteira é fácil de usar, como a Caspium que o livro menciona. E principalmente se o lugar aceita a moeda. A aceitação em massa não vem de publicações acadêmicas, vem de um trabalho cansativo e caro de desenvolvimento de negócios, de integração com sistemas de ponto de venda, de marketing para educar comerciantes e consumidores. A tecnologia pode ser o motor de uma Ferrari, mas sem estradas, pontes e postos de gasolina, essa Ferrari não sai da garagem. Eu não discordo que a usabilidade é crucial, mas você está subestimando a ordem dos fatores. Primeiro você constrói a tecnologia inovadora que torna essas coisas possíveis de uma forma que antes não era. O Bitcoin mostrou que a descentralização era possível e isso atraiu os primeiros construtores. O Ethereum mostrou que contratos inteligentes eram possíveis e isso
isso criou todo um universo de DeFi. Caspa está mostrando que a escalabilidade real, sem sacrificar a descentralização, é possível. Os desenvolvedores de ponta, os que realmente inovam, veem isso e são atraídos. Eles construirão as carteiras intuitivas e as integrações de pagamento porque a plataforma subjacente finalmente lhes dá as ferramentas para fazer isso de forma eficiente. É um jogo de longo prazo. Primeiro a fundação, depois o prédio. Talvez. Mas no mundo da tecnologia, o longo prazo pode ser uma miragem. Enquanto Caspa espera que os melhores construtores do mundo a descubram organicamente, outros projetos com tecnologia talvez inferior, mas com tesouros de centenas de milhões de dólares, estão pagando para equipes de marketing agressivas, patrocinando hackathons e construindo ecossistemas de forma ativa. Eles estão criando um efeito de rede. E uma vez que um efeito de rede se estabelece, quando todos os seus amigos usam uma plataforma, quando todas as lojas aceitam uma moeda, ele se torna quase impossível de quebrar, mesmo que uma tecnologia melhor apareça depois. Esperar pode não ser uma estratégia, pode ser uma sentença de irrelevância. E o mais irônico de tudo isso é que o alerta mais forte vem do próprio livro que estamos usando como base. Como eu mencionei, o autor dedica um capítulo inteiro a esse exato problema. Ele literalmente usa a analogia da autoestrada de 18 pistas sem carros. Ele está praticamente gritando para o leitor: olha essa tecnologia incrível. Agora, por favor, alguém venha construir coisas nela, senão ela não servirá para nada. Como você pode argumentar que a tecnologia por si só é suficiente quando o próprio cronista do projeto expressa essa dúvida de forma tão explícita? É uma pergunta justa, e você tem razão, o autor levanta essa preocupação. É uma preocupação válida e honesta, o que só aumenta a credibilidade do livro. Mas eu interpreto a conclusão dele de forma diferente. Ele não está pedindo por uma campanha de marketing tradicional com anúncios e influenciadores. Ele usa o termo canopy, um dossel, como uma floresta que cresce sobre a base sólida do solo. Ele está falando de uma camada de desenvolvimento que precisa crescer, sim, mas de forma orgânica, alimentada pela força da base. A mesma comunidade que financiou a reescrita para Rust, que você vê como um sinal de fraqueza, eu vejo como a primeira semente dessa canopy. É a prova de que o modelo, embora lento, funciona. É a prova de que a autoestrada, mesmo que no início tivesse poucos carros, é tão boa que as pessoas estão dispostas a construir as rampas de acesso com as próprias mãos. Desculpa, mas eu simplesmente não compro essa interpretação otimista. Eu vejo a história da reescrita para Rust como um sinal de alerta desesperado, não como um triunfo da comunidade. O livro explica que a base de código original em Go não era adequada para o desenvolvimento futuro e para a implementação de contratos inteligentes. A comunidade teve que se unir para consertar uma falha fundamental na fundação da casa enquanto ela já estava sendo construída. Isso é o oposto de uma estratégia proativa. É apagar incêndios. Uma gestão de projetos séria e bem financiada teria antecipado isso. A autoestrada continua vazia até que alguém com um plano e recursos comece a construir as cidades, os bairros e os centros comerciais ao redor dela. A paixão da comunidade é admirável, mas não escala na mesma proporção que um ecossistema precisa. Veja a qualidade do que está sendo construído, mesmo que lentamente. Carteiras como a Caspian, a comunidade de desenvolvedores que já está trabalhando em soluções de camada 2, a discussão vibrante sobre o futuro do protocolo está acontecendo. De forma autêntica, no mundo cripto que está completamente saturado de projetos que são 90% marketing e 10% tecnologia, essa autenticidade se torna o diferencial mais raro. O hype vem e vai, o dinheiro de investidores seca, mas uma tecnologia fundamentalmente superior e uma comunidade que genuinamente acredita nela são os únicos ativos que sobrevivem a múltiplos ciclos de mercado. É um processo mais lento, com certeza, mas fundamentalmente mais forte e antifrágil. A questão é se ele sobreviverá tempo suficiente para provar que é mais forte. O tempo é um luxo. No cenário atual, esperar que a adoção aconteça organicamente é uma aposta de altíssimo risco. A história da tecnologia, de Betamax a inúmeros outros exemplos, sugere que a aposta mais segura é em um bom produto combinado com uma excelente estratégia de mercado. Caspa tem a primeira parte. A segunda, como o próprio livro parece admitir, ainda é um grande ponto de interrogação.
Em resumo, a minha posição é que a contribuição duradoura de Caspa, e o argumento central do livro, é a sua solução elegante para o trilema da blockchain. É um feito técnico que muitos consideravam impossível. Essa base, combinada com a descentralização real forjada pelo seu lançamento justo, são as garantias de que a adoção em massa não é uma questão de se, mas de quando. O valor está no protocolo, e o resto inevitavelmente se seguirá. E para concluir do meu lado, embora a tecnologia de Caspa seja uma conquista notável, seu destino final não será decidido pela elegância de seu código, mas pela sua relevância no mundo real. Sem um esforço estratégico, deliberado e bem financiado para construir pontes para usuários, desenvolvedores e empresas, ela corre o sério risco de se tornar exatamente o que o livro teme: uma fascinante nota de rodapé na história da inovação digital. Um exemplo clássico de um potencial imenso que nunca foi plenamente realizado. Fica claro que essa tensão, essa disputa entre a pureza tecnológica e as exigências pragmáticas do mercado não é apenas o centro do nosso debate, mas é o próprio drama que definirá o futuro de Caspa. Exatamente. E para quem quiser se aprofundar, o material de origem The Book of Caspa oferece uma exploração muito mais rica não apenas desta questão, mas também dos detalhes técnicos, da jornada da comunidade e da visão ambiciosa que impulsiona este projeto fascinante. É uma leitura que vale a pena para entender os dois lados desta moeda.